Olá, meu nome é Isabela Bellini, eu sou orientada do professor Davi Michelucci e, juntamente com o Laboratório de Pedologia, nós desenvolvemos o projeto Propriedades Mecânicas de um Cambisolo Úmico e de um Nitossolo Bruno no Planalto Sul Catarinense, que é vinculado ao projeto Compressibilidade de Cambissolos e Nitossolos no Planalto Sul Catarinense. É notável a ausência de literatura sobre o uso agrícola dos dois solos na região do Planalto Sul Catarinense, tanto quanto os baixos índices de produtividade na região. Então, buscamos, junto com isso, observar as formas de cultivo desses solos e os usos que ele está sendo empregado. E notando também a compactação como um limitante das suas qualidades e do seu desenvolvimento agrícola, nós buscamos, com o objetivo desse projeto, relacionar essas características dos dois perfis de solo com o uso agrícola, disponibilizando, assim, uma literatura acessível para os produtores e auxiliando eles como utilizar o solo da melhor forma possível para ter uma qualidade de produção. E caracterizar também as propriedades mecânicas, físicas dos solos estudados. Nós temos, então, na região, um clima do tipo CFB, caracterizado como temperado, com verões amenos, chuvas uniformes e bem distribuídas, sem estação seca e com uma média de temperatura de 22 graus, não ultrapassando isso nos meses mais quentes. Então, dentro disso, a precipitação média anual ela fica entre 1.360 a 1.600 milímetros e a umidade relativa entre 80% e 83%. O nosso primeiro solo é um cambisolo úmico alumínico léptico, coletado em Lajes, Santa Catarina. Relevo levemente ondulado, vegetação natural, latitude 27 graus, 47 minutos 31 segundos, longitude 50 graus, 18 minutos e 22 segundos, altitude 912 metros. O segundo solo é o nitossolo Bruno, distrófico típico, coletado às margens da SC 114, no município de Painel, Santa Catarina. Possui relevo ondulado, vegetação natural, latitude 27 graus, 53 minutos e 42 segundos, longitude 50 graus, 7 minutos, 45 segundos, altitude de 1.141 metros. Vale ressaltar que ambos os locais de coleta foram escolhidos por não terem nenhuma ação antrópica e nenhum uso de pastagem animal. As coletas foram realizadas em 3 níveis diferentes, com estrutura preservada em anel volumétrico para análise de densidade e porosidade total, com estrutura não preservada para análise de umidade, textura e densidade de partículas. Também foram feitas coletas de amostras na camada de 2 a 17 centímetros, abraçando todas as 3 parcelas de solo, com o objetivo de realização do ensaio de compactação de Proctor e determinação de carbono orgânico. Então, como os resultados, nós temos o nosso primeiro gráfico mostrando a diferença de porosidade total dos solos em momento de condição natural e após o ensaio de compactação. Ambos nitossolo e cambisolo apresentaram uma maior redução com o ensaio em energia intermediária, sendo o nitossolo com redução de 24,87% e o cambisolo de 24,68%. E em energia normal, apresentaram redução o nitossolo de 5,98% e o cambisolo de 12,53%, sendo uma redução mais notável. Nosso segundo gráfico mostra a diferença de densidade dos solos quando em condição natural e após o ensaio de compactação, num ponto de densidade máxima. O nitossolo apresentou um aumento de densidade em energia intermediária de 19,29%, energia normal 5,04%. O cambisolo em energia intermediária apresentou um aumento de densidade de 16,55% e em energia normal de compactação de 9,02%. A seguir temos uma tabela que representa os níveis de carbono orgânico encontrado em ambos os solos.
Como segue a litologia dos solos, o nitossolo, por ser um solo mais intemperizado, possui um maior nível de carbono orgânico, sendo de 62,1 gramas por quilograma, e o cambissolo de 46,9 gramas por quilograma. A seguir, nós temos a tabela que mostra a diferença do ensaio de compactação, sendo em energia normal a sua variação de 83,3% no cambissolo, na camada mais superficial, e de 99,8% no nitossolo, na sua camada mais profunda. Em energia de compactação intermediária, os níveis mais baixos foram encontrados na camada mais superficial do nitossolo, com 73,33%, e a mais elevada, de 86,29% na camada mais profunda de nitossolo. Isso se deve aos teores de argila de ambos os solos, sendo o nitossolo mais expressivo com seus teores de argila, novamente por causa de sua maior intemperização e formação litológica, comparando-se com o cambissolo, que possui uma menor variação no teor de argila. Podemos concluir, então, que as camadas superiores apresentam uma menor compactação, devido à sua maior atividade biológica, enquanto as camadas mais profundas apresentam maiores níveis de compactação. Podemos concluir também que as atividades biológicas apresentam uma grande influência nos níveis de porosidade total de ambos os solos, e também incrementam os níveis de matéria orgânica. Então, é possível se dizer que a compactação ela tem um grande efeito sobre a produtividade dos solos, sendo diretamente relacionada aos níveis de carbono orgânico e porosidade desses solos, que quando baixos e um maior nível de compactação pode-se ter um efeito negativo no uso agrícola. Queria agradecer à FAPESC, ao governo de Santa Catarina e ao CNPq pela oportunidade de desenvolver esse projeto, ao professor Davi pela orientação e a Juliana, cujo projeto serviu de base para o desenvolvimento do mesmo. Obrigada.